Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Hoje para nós um dia muito especial, liturgicamente, historicamente é um dia mais que especial. Porque no dia em que celebramos a exaltação da Santa Cruz, não apenas celebramos e recordamos o maior símbolo do cristianismo, mas e, sobretudo, o infinito amor de Deus por nós. Hoje é um dia que podemos dizer com todas as letras, assim como quando batemos no peito em estado de contrição e dizemos, por minha culpa, por minha tão grande culpa, hoje podemos bater no peito e dizer, Deus me ama. Deus me ama ao ponto de entregar seu unigênito Filho por mim. Deus me ama ao ponto de dar sua vida por mim, ou seja, é o Filho dando a vida pelo trabalhador, é o Filho dando a vida pelo escravo, é o Filho dando a vida pelo servo. É um amor inimaginável. É um assunto que não temos condições intelectivas de definir, porque é algo meio amalucado, permitam-me e perdoem-me pelo termo. Podemos dizer, queridos, que mais que no Egito, Deus ouviu, Deus viu e Deus desceu. Na plenitude dos tempos, como diz São Paulo, em Jesus de Nazaré, Deus desceu. Deus fez morada no meio dos homens. Deus fez morada e faz morada em nossas vidas, em nossos corações, como melhor definimos a intimidade e o lugar de intimidade de Deus para conosco. E neste momento, queridos, em que celebramos a exaltação da Santa Cruz, algumas reflexões, elas são importantes que façamos. Primeiro, a cruz não fala apenas do amor de Deus em si e por nós. Sim. Geralmente Deus amou o mundo. Sim, Deus amou o mundo. Mas Ele não ama-se. Deus é incoerente, Deus é hipócrita. É óbvio, queridos, que existe na família trinitária um amor. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o amor que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Este amor da Santíssima Trindade é tal que onde está o Pai está o Filho, onde está o Filho está o Pai, onde está o Pai e o Filho está o Espírito Santo, e o Espírito Santo não pode estar em um lugar separado do Pai e do Filho. Então, queridos irmãos, neste dia, celebramos não apenas o amor de Deus por nós, mas celebramos o amor de Deus por Ele mesmo, o amor da família trinitária, das três pessoas da Santíssima Trindade. Isso é importante. Todavia, neste dia, a reflexão não para por aí. A reflexão também fala do amor que devemos a Deus e devemos ao nosso próximo. Todas as vezes que nos colocamos diante do crucifixo, todas as vezes que olhamos para uma cruz, precisamos ter em mente esta realidade. Deus se ama, Deus ama o mundo, eu preciso amar a Deus, eu preciso amar o meu semelhante. Precisamos refletir também, isto não pode ficar ausente do nosso pensamento, que com o sinal da cruz nós iniciamos os ritos sacramentais. Não podemos perder de vista que com o sinal da cruz, a nossa vida inicia e termina assim. Logo ao nascer, somos batizados com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no ocaso de nossa vida,
se tiver um cristão católico perto de nós, ele vai nos dar uma bênção, ele vai fazer uma oração, dizendo: bendito seja Deus que te criou, bendito seja o Filho que te salvou, bendito seja o Espírito Santo que te santificou. É sempre uma bênção que assume a dimensão da cruz. Não, queridos. 1000 vezes não. Para nós, esta não é uma celebração facultativa. Até porque esse sinal nos mostra que somente Deus. O sinal da cruz nos mostra que somente Deus pode transformar não apenas os sinais, mas a própria morte, por pior, por mais cruel que seja, em vida. Tal como no deserto. O deserto entre o Egito e Canaã, entre o Egito e a terra prometida. Do mesmo modo, as serpentes venenosas e letais, elas continuam presentes. Não esqueçamos disso. A dimensão deste dia, a importância deste dia, que eu, pelo menos, estou muito longe de falar sobre esta celebração. Mas dentro da minha limitação, quero que você reflita que do mesmo modo como naquele deserto que o povo de Israel estava, entre a saída do Egito e a entrada na terra prometida, quando eles foram atacados por serpentes letais, por serpentes que fulminavam aqueles que eram picados instantaneamente, pois ainda hoje estas serpentes estão presentes. Por exemplo, estamos diante de uma serpente que já matou milhares. Esta pandemia. Quantas e quantas pessoas já foram mortas, já perderam o direito de viver em função de outras serpentes anteriores? Quantas pestes, quantas epidemias, quantas pandemias. Mas não somente. As serpentes das falcatruas, a serpente do desemprego, a serpente das drogas, a serpente da ganância, a serpente da prepotência. As serpentes continuam a atacar o povo de Deus que caminha rumo à terra prometida. E tal como naquela época, é imprescindível que hoje olhemos para aquele que, tal como Moisés ergueu a serpente no deserto, só ele é capaz de proteger-nos, de curar-nos, de livrar-nos da morte iminente causada pelas inúmeras serpentes venenosas. Por que não dizer serpentes venenosas que estão institucionalizadas, que estão estabelecidas, que estão constitucionalmente respaldadas para nos picar, para nos ferir, para nos matar, para tirar de nós a última lã, para dizer para nós: vocês não podem mais comer arroz, vocês não podem mais comer feijão, vocês não podem mais comer carne, vocês não têm mais direito de viver. Assim como no deserto o povo olhava para aquela serpente de bronze que Deus mandou Moisés levantá-la, é imprescindível e mais que nunca, queridos irmãos, que olhemos para Jesus. Porque o sistema da morte está, como disse, constitucionalmente e secularmente estabelecido.
E a missão desse sistema não é outra senão aquela que está em João 10:10. É matar, é roubar e destruir, porque esse sistema não está a serviço de Deus, ou melhor, está a serviço do Deus demônio, daquele que extermina vidas. E é imperativo que mais que nunca hoje olhemos para Jesus. Para onde está focado o nosso olhar? Como disse Pedro, para onde iremos nós, apesar que tua palavra é dura, apesar que tua palavra é de difícil digestão, de difícil ruminação, mas para onde iremos nós, se só em ti há palavras de vida eterna? Estamos olhando para quem? Para um candidato que achamos que vai resolver os problemas do nosso município, que vai resolver os problemas do nosso estado, que vai resolver o problema do nosso país. Para quem estamos olhando? Para o novo emprego que vou assumir agora, porque fui promovido na hierarquia da empresa na qual durante tantos anos trabalhava e agora fui premiado, fui condecorado com uma promoção. Nada disso pode nos livrar. Isso são paliativos temporários e não poucas vezes enganadores para narcotizar-nos de uma forma tal que não conseguimos mais olhar para aquele que devemos olhar para que tenhamos a vida em plenitude, a vida eterna, que é o oposto daquele que vem roubar, matar e destruir, aquele que dá vida e vida em abundância. Para onde tem se voltado o meu e o seu olhar? Mais que nunca, neste momento da história em que vivemos, é necessário, é obrigatório, é urgente que olhemos para Jesus, o autor e consumador de todas as coisas. Desde o dia 14 de setembro de 325, quando aquelas duas basílicas foram edificadas, foram inauguradas por ordem do imperador Constantino, uma sobre o Gólgota e outra sobre o Santo Sepulcro. Já no dia 14, a basílica foi inaugurada dia 13, e um dia depois, o que haviam achado da cruz de Jesus Cristo foi colocada ali para exposição e para veneração dos fiéis. Por isso dizia há pouco que este dia para nós é um dia emblemático, liturgicamente, historicamente, porque desde muitos anos, desde a aurora do cristianismo, que os sinais ligados a Jesus, eles têm importância para nós, importância capital. Eis que este dia para nós não é um dia qualquer. E São Paulo diz para nós com veemência que se alguém quiser gloriar-se em alguma coisa, que busque a glória da cruz de Jesus Cristo, que sendo Deus humilhou-se, que sendo Deus esvaziou-se e assumiu a forma humana. Mas não apenas assumiu a forma humana, como obedeceu até morte e morte de cruz, e por este motivo Deus o exaltou sobremaneira. Devemos olhar hoje com toda a sinceridade do nosso coração para a cruz de Jesus Cristo, que assumiu a nossa cruz, que assumiu a nossa dívida, para que nós também, por nosso turno, possamos ser solidários com as cruzes dos nossos irmãos, que não pouco não conseguem na carregar sozinhos. Queridos irmãos e queridas irmãs, neste dia, mais que nunca, Jesus convida-nos para refletirmos no que aconteceu no Gólgota
há 2000 anos atrás. Hoje, mais que nunca, Jesus convida-nos para refletir o que aconteceu não apenas na sexta-feira, mas na quinta-feira santa. Quando Jesus tomou o pão, quando Jesus tomou o cálice, dizendo: este é o meu corpo, este é o meu sangue, que será derramado por vós. Ou seja, que será? Jesus já estava prefigurando algo que aconteceria, algo que estava no futuro, não tão no futuro assim, porque na quinta-feira à noite já era sexta-feira. Jesus estava, de certa forma, dizendo: este é o meu corpo, este é o meu sangue, que daqui a pouco será derramado por vós, que ainda neste dia será derramado por vós. E foi exatamente às 3 da tarde daquele mesmo dia que no altar da cruz, de certa forma, Jesus, sendo o altar, sendo o sacerdote, sendo a vítima, de alguma forma ele estava dizendo, sobretudo para os seus discípulos: lembram-se do que disse-lhes há poucos instantes? Mesmo que eles estivessem distantes, mesmo que eles tivessem fugido, mesmo que eles tivessem evadido-se da situação terrível que estava estabelecida, mas de alguma forma Jesus estava dizendo para eles: lembram-se do que eu disse para vocês horas atrás? Este é o meu corpo e este é o meu sangue, que será? Pois neste mesmo dia, o meu corpo está sendo partido, o meu sangue está sendo derramado por vós. Olhem para mim e façam isso em memória de mim. Foi exatamente a cruz, o altar, onde o sumo e eterno sacerdote da nova e eterna aliança celebrou a primeira e única Eucaristia. Sim, queridos, hoje o sacerdote, ele não celebra uma outra Eucaristia, mas senão aquela mesma Eucaristia, aquela Eucaristia que a gente costuma dizer, aquela Santa Ceia da Quinta-feira Santa, a morte de Jesus na sexta-feira, mas entendamos isto: a sexta-feira já começava na quinta-feira à noite. Jesus liturgicamente, através do pão e do vinho, diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que será. Só que horas depois, literalmente o seu corpo e o seu sangue é partido e é derramado por nós. De alguma forma, Jesus estava dizendo: está acontecendo na prática, na realidade, aquilo que ontem à noite eu fiz nas espécies do pão e do vinho. Jesus celebrou a primeira e única missa, que continua até hoje. E por isso o sacerdote, naquela mesma quinta sexta-feira, que é um dia que não muda, é um dia irrepetível, é um dia eterno, a tal ponto que Jesus vai dizer: e não comerei mais convosco do fruto da vide, até que comamos naquele banquete eterno. O sacerdote, ele entra nesta dinâmica metafísica, nesta mística sobrenatural, e por isso, in persona Christi, ele pode dizer de forma incruenta no altar das nossas igrejas: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que será entregue, que será derramado por vós. Que possamos hoje, queridos irmãos, interiorizar-nos mais do que os discursos, porque, sobretudo, quem tem o seu intelecto mais formado e mais forjado no assunto, que lições tremendas, que lições estupendas nos poderiam dar. Mas mesmo na nossa limitação intelectiva, que possamos olhar para a cruz de Jesus Cristo, que possamos olhar para a síntese da nossa salvação,
na pessoa de Jesus de Nazaré, que ele mesmo, do seu corpo, estabeleceu uma cruz. Estabeleceu a dimensão vertical e a dimensão horizontal, o amor a Deus e o amor ao próximo. E que nós possamos refletir que aqui nesta terra não temos domicílio permanente. Somos peregrinos, somos estrangeiros. Não há uma só casa na qual possamos bater, que o sofrimento de uma ou de outra forma não tenha chegado e não tenha se abatido. E muitas pessoas viveram um sofrimento tal, um trauma tal, que depois de muitos anos, elas continuam vivendo aquela dor como se ela tivesse acontecido hoje mesmo. Gosto de dizer que poucas pessoas podem evitar o sofrimento, mas todos podemos aprender a como sofrer. Todos podemos sofrer com Cristo, por Cristo e em Cristo. E quem sofre em cima desta doxologia tem uma certeza: a ressurreição é garantida, a vitória é garantida, o estandarte da vitória está sobre todos aqueles que conseguem ir para a cruz pelo amor a Jesus Cristo. Pai, seria muito bom que isto não acontecesse. Seria muito bom que eu não vivesse esta tragédia na minha vida. Todavia, que a tua vontade seja feita, porque tu és capaz, tu és suficientemente capaz de transformar esta cruz, de transformar este sinal de morte, e não só este sinal de morte, mas a própria morte em vida, e vida em abundância. E a ressurreição de Jesus nos dá este estandarte. A ressurreição de Jesus nos diz que somos mais que vencedores. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus continue a derramar-se sobre tudo que temos e somos, e que a cada dia possamos compreender que a nossa vida, ela não termina na cruz, mas ela passa pela cruz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e que para sempre Ele seja louvado.